Muito bom dia a todos, né? Primeiramente, aí agradecer a presença, né, do pessoal que está aí disposto a ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Que eu acho que a internet hoje, a tecnologia, né? Ela nos dá essa oportunidade de transferir o conhecimento, né? Sem estar totalmente presente, né? Presentes aí virtualmente, tá? Eu sou o Marcelo Mares, tá? Sou gerente de vendas da filial Minas Gerais, da Abermo. Essa filial foi criada há 2 anos e é um foco aí do nosso trabalho dar o apoio ao cliente final, tá? Hoje, bom, o tema é muito amplo, né? Eu falo que em 1 hora de webinar é pouco tempo para passar muitas informações, tá? Mas a gente tenta passar, né, aquilo que realmente vai colocar uma ideia aí na cabeça de vocês para a gente ajudar cada vez mais o cliente final, tá? Então, hoje o tema seria as boas práticas de uso de vapor na parte da siderurgia, tá? Então, a gente tem grandes plantas no Brasil. A siderurgia ela tem uma característica, né, de serem grandes em terrenos, em espaços, em construções, né, civis mesmo. Então, conheço algumas aqui na região de Minas Gerais e realmente são, posso considerar aqui que são grandes, né, são realmente enormes. Então, assim, a gente tem algumas particularidades do uso de vapor nessas siderurgias. Então, assim, o intuito hoje, como eu acabei de falar, é um bate-papo mesmo, é passar o máximo de informações possíveis. Talvez a gente vai bater em algum tema aqui que a gente não consiga aprofundar nele, mas caso vocês queiram, né, entrem em contato conosco. No final das apresentações vão estar ali os endereços das nossas redes sociais, dos nossos telefones, das nossas filiais, né? E durante o decorrer aqui da apresentação, quem quiser, faça pergunta, tá? A gente vai dar uma pausa aqui, tentar responder, né, na exatidão aí do questionamento. Caso também, volto a falar, entre em alguma parte mais aprofundada, a gente vai anotar esse questionamento, a gente entra em contato depois, para a gente poder realmente, né, detalhar bem mais aí o que vocês estão precisando, tá? Bom, gente, como estamos aí num período de Copa do Mundo, né? Amanhã nós temos um jogo do Brasil, né? Então a gente está aqui, eu fiz uma alusão, né, à nossa bandeira, né, que é o nosso time. Tomara que o Brasil traga esse Hexa para nós, né? Então, eu sou palestrante, como disse, né? Então aqui tem uma figurinha da Copa do Mundo, né? Então vamos aí torcer cada vez mais. Bom, hoje a Bermo ela fica na cidade de Blumenau, Santa Catarina, aonde fica a nossa matriz, tá? Esse é o nosso prédio lá da unidade de Blumenau, tá? Fiquem à vontade, gente. Já começo aqui falando que realmente a Bermo está de portas abertas para quem quiser visitar nossas instalações, tá? Teremos o maior prazer de receber quem tiver à disposição de estar lá na região, faça-nos uma visita, tá? A Bermo, além, né, da fábrica que fica em Blumenau, aqui hoje temos um mapa de onde a Bermo hoje tem atuação, tanto com filiais, né? Então a gente tem a matriz, que fica em Blumenau, as filiais, né, que seriam Curitiba, Joinville e Chapecó, Rio Grande do Sul, e os representantes, né, colaboradores, ficam espalhados aqui na parte superior do Brasil, né? Parte superior que eu digo, né, gente, em relação a Blumenau, né, que a gente olhando o mapa, a gente está um pouco acima, né? Então, como eu disse, eu estou aqui em Belo Horizonte, né? Temos pessoas em Berlândia, Campo Grande, Manaus, Fortaleza, né? Recife, Salvador. Então, a gente está espalhado, podendo ajudar a vocês aí onde vocês precisarem. E, além do Brasil, né? É bom explicar isso também, que a Bermo hoje ela pertence ao grupo ARI Armaturing, que é uma multinacional alemã. Hoje ela é dona da empresa da Bermo, né? Então a gente tem a administração local, nós temos o nosso presidente, né, local no Brasil, o CEO, e a gente responde, né, para a nossa planta matriz, que é na Alemanha, tá? Então hoje, né, a área Armaturing ela está presente em todo o mundo, né? Existem os pontos de fábricas, os pontos de distribuidores, né? Nós estamos aqui, né, na parte do Brasil. Então contem com a gente também, gente, fora do Brasil, tá? Hoje nós estamos, né, atualmente estamos desenvolvendo um projeto muito forte para atendimento do nosso grupo América Latina, né? Já temos pessoas específicas para esse atendimento mais focado. Então, se
tiver alguém fora do Brasil, fiquem à vontade. A ARI Armatura é um grupo que pode te atender aí em vários cantos do Brasil e do mundo, né? Bom, entrando tecnicamente, né, vamos falar assim na apresentação, né, como eu disse, é um bate-papo. Eu falo que essa apresentação nos diz quase tudo no que diz respeito ao vapor, né? Eu falo que isso aqui é o nosso playground, né, nosso parque de diversões, porque realmente aqui a gente consegue dar um mapa, né, bem específico aqui do que seria realmente um sistema de vapor, tá? Independente, gente, claro, hoje está um pouco mais focado na parte de siderurgia, mas o vapor ele está presente em várias empresas, né? Onde se precisa de aquecimento, a gente tem um sistema de caldeiras, seja uma caldeira de água quente, seja uma caldeira geradora de vapor, seja uma caldeira geradora de vapor de superaquecido, né? Então, assim, a gente tem hoje uma gama muito forte instalada no Brasil, né? Não só no Brasil, volto a dizer, no mundo também, né? Então, assim, começando, né, basicamente tudo começa através de uma caldeira, né? Então, a gente fala que o ciclo do vapor ele tem 4 fases, né? A gente tem a geração, que estamos falando de caldeiras, nós temos as distribuições, que estamos falando de todas as linhas, né? Ou seja, tubulação propriamente dito, né, no nosso português, né? Algumas, e aí vem uma particularidade das siderurgias, né? Que muitas vezes eles falam em pipe rack, né, tubovias. Por quê? Como os pontos que utilizam o vapor são distantes das caldeiras, né, pelas extensões das fábricas, das indústrias, são quilômetros de distribuição, né? Então, a gente é uma característica de você andar numa planta siderúrgica, ver do seu lado, né, quilômetros de tubulações. Então, aqui existe, sim, uma particularidade. Em outras empresas, a gente tem tubulações mais curtas, trechos mais curtos, mas, né, é um dos itens, né, que compõe um sistema de geração de vapor. Então, temos todas as distribuições, entramos nos pontos que utilizamos os vapores, né? Então, assim, temos aqui trocadores de calor, tanques de aquecimento, reevaporadores. Então, são vários itens, né, que utilizam, vários equipamentos que utilizam vapor. E, após utilizar o vapor, a gente tem a parte de retorno de condensado, né? O retorno de condensado vai retornar para o tanque da caldeira, tá? Então, fecha-se assim o ciclo de um processo de vapor: geração, distribuição, utilização e retorno de condensado. Em qualquer dessas 4 fases, eu posso ter melhorias, eu posso ter ganhos, eu posso ter, né, projetos, né, estudados para poder analisar as condições e buscar alternativas de economia de energia, performance de equipamento, rendimento de caldeira. Então, tudo isso aqui, como eu disse, gente, é o nosso parque de diversão, né? Então, a gente tem condição de trabalhar em qualquer desses pontos, né? Então, falando um pouco mais sobre a caldeira, né, que é um ponto muito forte, principal gerador de vapor, aqui sim é o coração, né, de um sistema. A gente já tem aqui equipamentos que precisam ser analisados com carinho, né? Válvulas de segurança, controles de níveis, válvulas de descarga de fundo, válvulas de descarga contínua, né? Aqui está em ordem: descarga contínua acima, descarga de fundo abaixo, né? Temos na parte de utilização separadores de umidade, válvulas redutoras de pressão, válvulas de retenção, medidores de vazão, né? A gente vai entrar um pouquinho mais focado em alguns desses itens, porque tudo que se mede, falando um pouco sobre a medida de vazão, a gente consegue ter números para controlar o processo e para medir o processo. Então, todos esses itens que a gente tem aqui em destaques são itens que a gente precisa analisar com um pouco mais de atenção e buscar alternativas de economia de energia. A Bermo está aqui, né? O nosso pessoal, como disse, a gente tem mais de 50 profissionais aí no Brasil, né, buscando atender a todos vocês. Se precisarem, gente, nos liguem, nos contactem, a gente vai até vocês fazer todo esse trabalho. A gente faz o mapeamento da sua empresa, a gente faz o mapeamento do sistema de vapor,
né? A gente busca os pontos de utilizações, vê as melhores possibilidades de ganho e a gente apresenta relatórios. No final, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, né? Então, aqui a gente tem pontos importantes na geração de vapor numa indústria siderúrgica, que são itens também ligados à economia de vapor. Tá? Aqui eu tenho um tanque desaerador, né? Ele fala sobre um tanque desaerador. Caldeiras de indústrias siderúrgicas, normalmente elas têm uma pressão de trabalho um pouco maior, às vezes geram vapor superaquecido, né? A gente vai falar sobre os tipos de caldeira aqui na frente. Falando um pouco mais sobre a casa de caldeiras, a gente tem alguns controles que são necessários, né? A gente realmente buscar entender bem que cada um vai representar para a sua empresa, né? Então, muito importante, eu acho que é o principal de todos eles, é o controle de pressão de uma caldeira. Olha, eu coloquei lenha, coloquei óleo BPF, né? Coloquei bagaço de cana. O combustível que essa caldeira vai, né, consumir não é simplesmente jogar o combustível e esperar a caldeira subir numa pressão. Tudo isso é calculado, tudo isso é controlado. Então, o controle de pressão ele vai estar justamente ligado à necessidade da sua indústria também, né? Porque o vapor, ele, fisicamente falando, né, não muda para cada pressão, existe uma temperatura. Falando em vapor saturado. Vapor superaquecido, a gente pode ter controle, pressões e temperaturas diferentes. Tá? Mas o vapor saturado, se eu estou a 10 bar de pressão, eu vou ter 184 graus, não vai alterar em nenhum dos momentos, né, do processo. Então, isso é muito importante. Agora, quanto eu preciso de temperatura num equipamento para gerar essa pressão suficiente na minha caldeira? Então, tem todos esses pontos que precisam ser analisados. Válvula de segurança. Hoje, a grande, vamos falar, não só a grande, eu acho que 100% das indústrias, elas têm seguros, né, que dão a segurança operacional para a empresa toda, né? Então, as empresas seguradoras, elas obrigam, né, a certificação de válvulas de segurança durante um período X, um ano e meio, 2 anos, fora a NR13, tá, gente? A NR13 te dá obrigações durante, né, de acordo com a característica do vaso, a característica de utilização da fábrica, tudo isso, né, são pontos ligados à parte de NR13 que a seguradora extrapola também. A seguradora te fala que, independente da NR13, de tanto em tanto tempo eu preciso calibrar uma válvula de segurança, eu preciso fazer uma manutenção de uma válvula de segurança, eu preciso de um documento que é chamado ART, né, de uma válvula de segurança. Então, é um ponto muito importante das caldeiras, dependendo das pressões de trabalho, ela realmente tem um foco muito grande nessa cobrança. Tá? Controle de tiragens, ele está ligado à parte de análise química da água. Tá? Essa análise química da água vai mudar muito de região para região. Muito, mas muito mesmo. Né? Eu estou em Belo Horizonte, fico em Belo Horizonte, mas viajo em Minas Gerais. Né? Então, se eu sair daqui e andar 80 quilômetros, eu estou chegando numa cidade que chama Sete Lagoas. A qualidade da água lá é totalmente diferente da qualidade da água de Belo Horizonte. Né? Falando em um sistema de troca térmica, lá em Sete Lagoas, a gente tem um ponto de incrustação, não, quase que não saiu a palavra, mas vamos lá. Né? Um ponto de incrustação muito maior do que Belo Horizonte. Né? Então, aí faz um trabalho dentro da empresa para abrandadores, água desmi, né? Então, vai muito da característica de cada localidade. Tá? Então, esse controle é muito importante, também periódico, né? Tem contratos com grandes empresas de análise químicas que te pedem análise de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias. Então, isso é primordial para a vida útil dos seus equipamentos. Né? Nível de segurança, ele está ligado a todos esses pontos aí que, né, compõem uma casa de caldeira, válvula de segurança, válvula de controle, sistema de bombeamento de água, tudo isso seriam pontos que vão estar melhorando a segurança do seu processo. Hoje, se uma caldeira, né, tem algum problema numa indústria, ela venha
né, a romper, a explodir, né, vamos dizer assim, além do estrago físico, ela pode causar, inclusive, né, perdas pessoais, perdas de colaboradores. Então, isso é muito sério, né? Hoje, um nível de investigação numa caldeira, o primeiro ponto que eles vão analisar é esse daqui, ó, é a válvula de segurança. Por que a válvula de segurança não abriu? Ou se ela abriu, não deu a vazão suficiente? Qual foi a operação equivocada que causou o rompimento de uma caldeira? Então, isso é muito sério. Elevar o nível de segurança de uma casa de caldeiras é ponto hoje, né? Ninguém quer ter problema com, né, o Ministério do Trabalho, perdas pessoais, perdas de famílias, né? Então, isso é muito sério, tá? Temos ainda na casa de caldeiras o controle de nível a um elemento. Tá? Entrar mais especificamente sobre cada controle desse é um ponto que demanda um pouco mais de tempo. Tá? Mas vou te falar assim bem rapidamente. Tá? Nível a um elemento. A gente tem um controle de nível da caldeira. O controle ligou, chegou no nível máximo da caldeira, ele desliga a bomba. Diminuiu, chegou no nível mínimo, ele liga a bomba. Controle de nível a dois elementos. A gente vai ter o controle da vazão do vapor com o controle de entrada da bomba, tá? De nível de caldeira. Então, eu já começo a fazer um trabalho mais fino com essa caldeira. Tá? Aí eu entro com inversores de frequência, eu entro com um medidor de vazão instantâneo. Né? Então, todos esses pontos vão melhorar cada vez mais a performance de uma caldeira. E o controle de nível a três elementos, que eu entro com controle de vapor, de vazão de vapor, controle de entrada de água, e eu considero também as descargas de fundo da caldeira. Então, aí eu começo a ter ainda mais fino um controle e uma medição, né, de valores, e eu vou coletar dados para poder melhorar o meu processo, o meu custo, né, custo operacional, porque o vapor envolve custo, a gente vai falar rapidamente sobre isso também. Né? Então, tudo isso vai estar ligado a essa parte de performance da caldeira. Descarga de fundos. Gente, aí vem um ponto muito interessante. Vários clientes que a gente visita, olha, eu tenho 20 anos ou 22 anos, né, que eu estou no mercado fazendo esse trabalho de visitação em campo, análise técnica, especificação de equipamentos, né? E eu vou falar que a grande maioria dos meus clientes, eles desconcentram a caldeira pela descarga de fundo. Né? O que seria isso? A empresa que faz análise da água, ela fala, olha, de tanto em tanto tempo você precisa descarregar 15 segundos a sua caldeira, a sua descarga de fundo. De meia hora, meia hora é muito pouco, mas já existe, já vi casos, né, semelhantes a esse. Mas de 2 em 2 horas eu preciso que você descarregue sua descarga de fundo de 15 segundos. Então, gente, isso é um ponto muito crítico para a caldeira, porque quando você faz uma descarga de fundo, desconcentra a sua caldeira pela descarga de fundo, você tem uma perda de água, né, de condensado ali de água que já recebeu energia muito grande, a perda é muito grande, e você precisa repor com uma água com a temperatura mais baixa. Nesse momento, você tem uma oscilação do nível da caldeira, você tem uma diminuição na evaporação do vapor, né? Porque a água vai parar de ebulir momentaneamente. O poder de recuperação de uma caldeira é alto, é rápido, mas isso vai acontecer. E acontecendo isso, se a demanda da fábrica estiver muito alta, eu começo a ter arraste de água pela tubulação. Arraste de água pela tubulação, eu tenho golpe de Ariete, eu tenho, né, posso romper filtros, separadores de umidade. Então, são vários pontos que a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala em descarga de fundo. Vai uma informação importante. A descarga de fundo não precisa ser maior do que 5 segundos, quando, né, aliada ao funcionamento das descargas de superfície, que é o próximo tópico aqui da apresentação. A descarga de superfície, sim, ela tem uma sonda, né, um eletrodo, um sistema de detecção ali da qualidade da sua água internamente na caldeira, na superfície dela, analisando instantaneamente, né, a condutividade dessa água em ppm,
em microsiemens e ela descarrega parte dessa água constantemente. Em caldeiras de pequeno porte, essa descarga ela é muito pequena, mas pode ser aproveitada lá na frente. A gente vai falar também rapidamente. As descargas de grandes portes, as válvulas, né, de grandes, as válvulas, não, desculpa, gente, as caldeiras de grandes portes, ela, inclusive, ela nem tem, em muitos dos casos, um sistema que controla automaticamente essa descarga de superfície. Ela tem válvulas de descargas, válvulas de meia, de 3/4, de 1 polegada, abertas constantemente. Abertas, literalmente abertas, descarregando essa água interna da caldeira. Isso é um ponto de grande possibilidade aí de aproveitamento de energia, tá? Então mas isso vai te trazer uma qualidade interna na caldeira de água que vai atender à necessidade do processo, tá? Então, assim, caldeiras de grande porte, a gente fala em usinas de açúcar e álcool, a gente fala em usinas de papel, né? A própria siderúrgica também, algumas com caldeiras muito grandes. Então, esse é um ponto que a gente precisa tomar bastante cuidado. Descarga de fundo com descarga de superfície são dois pontos que eu falo que eles, trabalhando juntos corretamente, você vai ter uma qualidade do vapor imprescindível para o seu processo. Tá? E vem uma premissa básica, né? Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Tá? William Thomson, Lodge Kelvin. Ele comentou isso e é verdade. Tá? Se eu não tenho dados, se eu não consigo coletar esses dados, como eu vou controlar o meu processo? Como eu vou medir o meu processo? Então, hoje existem vários fabricantes de medidores de vazão instantâneos, né? Medidores de vazão com turndown muito grandes, pequenos, de acordo com a sua necessidade. Isso é hoje, né, existem, além da Berma pode auxiliá-los, existem outros fabricantes também que podem nos auxiliar com essas necessidades. Tipos de caldeiras, tá? Existe a fogo tubular, normalmente caldeiras aí de 20, vamos falar aqui até 25, 30 toneladas hora. Tá? Então, a gente tem condição hoje, na parte construtiva de uma caldeira, a parte mecânica, né, conseguir fazer esse processo. Hoje está muito comum a instalação de geradores de vapor. Eles não têm um balão de acúmulo de água, tá? É uma injeção direta de água no processo, né, no sistema de aquecimento. Tem vantagens, tem desvantagens. Né? Uma das desvantagens que um cliente meu comentou comigo, ele falou: Marcelo, se acabou a energia, eu parei o processo, a minha pressão de vapor cai instantaneamente. Instantaneamente, porque para de gerar vapor instantâneo. A caldeira aquatubular ou fogo tubular, você ainda tem um balão acumulador. E ele vai suprir um certo tempo ali, até começar a cair a pressão. Tá? Esse tempo você pode reativar um gerador, você pode reativar um sistema de queima. Então você consegue recuperar isso aqui com mais tranquilidade. Mas um gerador de vapor não. Acabou a energia, acabou o processo, acabou a geração de vapor, é instantâneo. Tá? Aqui nós temos algumas caldeiras, né, na verdade, muito utilizadas em saunas industriais, saunas, né, residenciais também. E nós temos as caldeiras maiores, que são as caldeiras aquatubulares. Tá? Então, são construções civis altas, prédios praticamente dito. Né? Eu tive a oportunidade de subir uma caldeira em Jataí, no estado de Goiás, são 13 andares. 13 andares. Né? Então, assim, você vê que são caldeiras altas. Né? Essa caldeira, inclusive, é uma caldeira que trabalha a 106 bar de pressão, uma das maiores pressões que eu já vi trabalhando em caldeira. Né? Então, assim, é uma usina de açúcar e álcool. É realmente um prédio. Cheguei lá em cima, eu estava, né, morrendo, mas, né, de cansaço, de tanta escada que a gente subiu. Mas é um trabalho super prazeroso. Falando ainda em tipos de caldeiras, a gente está tendo hoje lá, e isso está sendo muito utilizado, né, porque hoje, falando em política de energia elétrica, o governo está bem interessante. Né? Vou fazer um adendo aqui, eu chamei um eletricista para fazer um trabalho aqui na minha residência. Ele veio e fez todo o trabalho, a gente trocou alguns equipamentos, eu tive que trocar o padrão e fui numa loja especializada, assim, para comprar os produtos que ele pediu e também comprar o padrão de energia. Né? Tinha mudança de corrente aqui para minha casa, tal, algumas coisas mais detalhadas. No
O vendedor da loja me atendeu super bem, então fez todo o trabalho, eu comprei o material e vim embora para casa. Passados 2 dias, ele mandou um WhatsApp falando: Marcelo, eu analisei seu processo, eu vi os equipamentos que você comprou, eu vou te fazer uma oferta. Por que você não instala uma usina fotovoltaica na sua residência? Eu pensei, olha, é uma ideia, mas eu nunca parei para analisar custos nem nada. Ele falou, tudo bem, quando você tem 4 pessoas na sua família que pode dividir os custos e tal, eu falei, tem. Inclusive tem 3 irmãs, né? Aí me passou um orçamento. E eu fui analisar. O retorno, o payback disso, a gente está falando de 3 a 4 anos, né? Colocando as 4 pessoas, tá? Uma pessoa só, esse payback sobe para 6, de 5 a 7 anos, para falar a verdade. E eu achei super interessante. Agora, eu fui lá comprar fios, né, cabos, conectores, chaves, padrão, né, e ele me fez essa proposta. Então, hoje a política, né, de energia dos governos está muito favorável. E uma caldeira, ela tem a possibilidade de gerar energia, né? A diferença é que ela é uma caldeira com um porte um pouco maior, ela é uma caldeira aquatubular, o vapor que sai da caldeira é um vapor superaquecido, ele vai trabalhar, né, no funcionamento das turbinas geradoras de energia, e essa energia vai acumular, né, geradores, transformadores, e vai alimentar a rede do governo, além de alimentar a parte elétrica da usina, né? Usina hoje de açúcar e álcool já vem bastante tempo, eles já utilizam essa configuração, né? Então, o vapor que sai após a turbina, ele é utilizado no processo de aquecimento da indústria, ou retorna totalmente para a caldeira, né? Então, assim, é um ponto também que, se eu começar a entrar em muitos detalhes, a gente vai passar quase que o dia inteiro comentando sobre isso, né? Mas hoje já existem projetos em siderúrgicas de substituições das caldeiras por caldeiras de vapor superaquecido, gerar energia, abastece a energia da indústria, e depois vamos ter a parte de utilização do vapor, né, do condensado retornando para a caldeira. Aí cada situação vai me dizer o que deve se fazer com o processo, tá? Com toda a malha ali, o ciclo de produção do vapor, tá? Então, aí existem as características de cada empresa, tá? Mas, como eu falei, a política hoje ela é favorável a isso. Claro, em indústria a gente está falando em valores muito mais altos, né? Valores consideráveis. Então, a gente tem, cada empresa tem a sua política, né, de payback, de trabalho, né? Então, isso daí a gente pode analisar, né, alguns pontos para vocês fazerem o trabalho. Como eu disse anteriormente, gente, o vapor ele tem custo, né? O custo do vapor não é barato, tá? Então, assim, todos esses itens que a gente tem aqui, né, o combustível ele responde pelo maior custo, tá? Mas temos a armazenagem, temos os transportes, né? O frete hoje também é um frete que a gente tem que considerar. Temos a energia elétrica que toca as bombas, toca o circuito da caldeira, tratamento químico de uma caldeira, a água de reposição. Isso é um custo hoje, as empresas hoje estão aí, né, trabalhando em águas de reuso, pensando em impactos ambientais, né? Então, essa água de reposição, cada vez o custo dela está se elevando. Temos os operadores, né, que são pessoas treinadas para isso, né? São especificamente treinadas para isso. Temos as manutenções, que é tudo que se move, tudo que é mecânico precisa ser dada manutenção. Como eu disse lá atrás, a própria válvula de segurança é um item que precisa ser analisado sempre, né? E os custos administrativos, né? Todas as pessoas que estão lá também têm custo, mão de obra, tudo tem custo, né? Então, o vapor hoje não é barato, então precisa se dar uma atenção a essa qualidade, né, que está se gerando vapor, que está se utilizando no processo. Ideias, tá? Isso é justamente um tópico assim, vou passar bem rapidamente também, porque essas contas aqui, claro, cada empresa vai ter a sua particularidade. Cada empresa vai ter o seu combustível. Cada empresa vai ter um custo do combustível. Às vezes a lenha é o mesmo custo de uma para outra, mas o frete não, né? Então, tudo isso vai depender do seu processo, da sua compra desses materiais, tá?
Aqui eu fiz uma analogia, né, uma comparação aqui com o óleo, é um óleo BPF, pelo PCI que a gente tem 9.800, é um óleo combustível, não propriamente dito PPF, mas é um óleo combustível. Tá? Então ele está com custo de R$ 1,08, né, o quilo desse óleo, e para se gerar 1 tonelada de vapor, a gente está falando em R$ 75. Tá? Pode mudar muito, gente. Tem muitas empresas hoje que estão trabalhando com gás natural, né, óleo, BPF, lenhas, bagaço. Tem hoje o biocombustível também está muito em alta, né? Então cada condição tem cada empresa, cada região tem uma particularidade de combustível também. Então a gente está aqui para ajudar, tá? No que vocês precisarem, a gente analisa esses custos para vocês e passa, né, as ideias de melhorias. Válvula de segurança, como eu disse lá no início da apresentação, tá? Proteção de vidas e equipamentos. Qual que é a função dela? Abrir e descarregar. Ela só vai fazer isso. Chegar na set point de abertura dela, né? Na pressão de ajuste, ela vai abrir 100% e vai, com a diminuição da pressão, porque ela aliviou toda essa sobrepressão, ela vai fechar novamente. Tá? Então, existem algumas diferenças sobre válvula de alívio e segurança, né? São pontos também que demandam um pouco mais de conversa, um pouco mais de tempo, mas basicamente uma válvula de segurança ela tem uma abertura gradual e a válvula de segurança, a válvula de alívio tem uma abertura gradual e a válvula de segurança ela tem o que nós chamamos de pop-up, que é a abertura 100% de uma válvula. Né? Então, ela sobrepôs a pressão de ajuste, ela vai abrir 100%. Tá? Aqui eu fiz só um adendo sobre instalações que a gente percebe em alguns pontos. Né? Hoje, as fiscalizações, né, punem rigorosamente quando eles veem esse tipo de instalação. Tá? Ou seja, uma única saída com válvulas de segurança instaladas. O ponto que está limitando toda a vazão é esse ponto interligado ao vaso. Então, se ele não dá vazão suficiente, você pode ter 10 válvulas aqui em cima, mas a vazão total máxima vai ser determinada por esse ponto. Então, isso hoje, em vias de fiscalização, vocês, né, a empresa tem e corre muito risco de ser multada. E, além de tudo, né, não vai proteger o vaso. A instalação correta é um ponto para cada válvula de segurança. Separadores de umidade, ele é instalado antes dos pontos de utilização de vapor, tá? Porque a função dele seria qualificar este vapor para a utilização na troca térmica. É um equipamento totalmente mecânico e que, em vias de regra, né, vamos falar assim, a gente tem um vapor entrando no sistema com título de 90%, ele sai com um título muito melhor do outro lado. É uma performance de 99%, mas quer dizer que o meu vapor está a 90% aqui na entrada e vai sair a 99% do outro lado? Não, não é isso que um equipamento desse vai fazer. Ele vai melhorar sim o título. Tá? A medição de título é um caso bem específico, equipamentos específicos para se fazer isso. O que temos mesmo de prática é um equipamento que melhora e muito a qualidade do seu vapor. Abaixo dele é colocado um sistema de drenagem que vai, né, melhorar ainda mais a qualificação do processo, do vapor que vai passar por ele. Tá? Aonde eu devo instalar? Normalmente na entrada de cada equipamento. Aonde, né, que pode ser instalado numa linha principal? Sim, pode ser instalado em linhas principais, mas aí, voltando um pouco no caso das siderúrgicas, as linhas são extensas, teriam que ser vários equipamentos desses durante uma linha completa. Então, como eu volto a falar, a gente coloca próximo aos pontos de utilização. A extensão de toda a linha, existem, né, os drenos específicos, instâncias já pré-determinadas, para a gente poder fazer uma boa distribuição de vapor. Aqui falando um pouco sobre o tratamento de água da caldeira, né? Então a gente tem aqui, ó, na parte inferior uma caldeira internamente. Isso aqui é uma fogo tubular, né? Água por cima dos tubos. Você pode ver que os tubos aqui, ó, incrustação, uma caldeira desse modelo aqui, né, nessa condição, ela está comprometida. A transferência térmica aqui é muito, perde-se muito, muito.
tá? Então, a sílica precisa ser removida, assim como outros componentes químicos, né? Então, são características, né, de cada região, de cada água, e o tratamento químico específico para isso. Aqui a gente tem uma característica, né, de uma água tubular, né, que é uma fogo tubular com água do lado de fora. Então a gente tem uma incrustação do lado externo do tubo. Aqui uma água tubular com incrustação. A gente até o final da palestra eu vou conseguir falar incrustação, né, normal. Mas vamos lá, na parte interna dos tubos, né? Então, uma água que também não teve o tratamento adequado. Tá? Então, a gente tem a oxidação, fato, tá? Em componentes internos. Eu posso ter leituras falsas através dos controles de níveis. Tudo isso ligado à falta de um tratamento químico adequado. Existem empresas especializadas para fazer esse tipo de tratamento, esse tipo de análise. Existem empresas, indústrias que têm o próprio laboratório. Tá? Então, isso são feitos dentro das unidades. Mas nunca é demais, mesmo as empresas que têm o próprio laboratório, pedir análises em empresas externas, tá? Para se fazer comparações. O desaerador, eu comentei rapidamente lá atrás, que é um ponto de economia, não digo economia, mas eu digo uma melhoria do performance de uma caldeira, porque um desaerador, ele tende, né, a principal função é desaerar toda aquela água que vai entrar na caldeira. Retirar o ar. O ar é responsável pela oxidação. Né? A principal função desse desaerador é isso. E normalmente ele é pressurizado a baixas pressões, temperaturas de 104, 105 graus. É uma 0,2, 0,4 kg-força por centímetro quadrado. Né? Já são dados, né, analisados e estudados que nessas condições todo o ar da água que vai para a caldeira vai ser retirado do processo. Então, você tem uma vida útil de tudo que utiliza vapor, da geração e dos utilizadores, né? Porque o vapor também vai quimicamente agressivo para o processo, né? Quando não se tem um tratamento ideal. Então, isso melhora muito a performance e vida útil dos equipamentos. Tá? É um equipamento bem específico, né? Tem tecnologias diferenciadas de cada fabricante, né? Então, assim, cabe um estudo bem mais detalhado sobre a instalação do desaerador nas empresas. A Bermo, volto a falar, está aqui disponível para ajudá-los. Né? Quando eu comentei sobre a descarga de sais, né, aquele equipamento que fica na lateral da caldeira, fazendo análise constante, né, da condutividade da água, o esquema é bem esse que a gente tem aqui, tá? Mas eu vou falar que ele está mais focado dessa válvula para trás. O que a gente vê na frente é um sistema de reaproveitamento dessa energia da água que sai de dentro da caldeira, porque uma água, né, vamos falar em caldeiras maiores, a 64 bar de pressão, quando sai de 64 e cai numa pressão na atmosfera ou num tanque de expansão, vamos dizer assim, que é o chamado tanque flash, a gente tem um fenômeno chamado de reevaporação. Vou comentar aqui na frente onde eu vou ganhar com isso. Né? E essa reevaporação ela é muito, vamos falar, energeticamente favorável ao processo. Tá? Aqui, para você ter uma ideia, eu estou fazendo um reaproveitamento dessa água no tanque desaerador. Ou seja, estou pré-aquecendo o tanque desaerador. Tudo que é pré-aquecimento, quando se fala em vapor, estou pré-aquecendo o ar da caldeira. Caldeira de grande porte. Sempre existem os pré-ar, né? Os economizadores. Ele aquece o ar que vai para a caldeira. A água é pré-aquecida. Então, tudo que a gente fala em pré-aquecimento, a gente está ganhando em diminuição de combustíveis na caldeira e performance de uma caldeira. Tá? Então, aqui, o que nós estamos fazendo? Basicamente, eu estou tirando esse vapor flash, jogando no desaerador. Meu condensado, que ainda tem energia, tá? Porque a água que saiu da caldeira, ele está passando por um trocador de calor que está pré-aquecendo uma água de reposição. Ponto muito importante. Se eu estou tirando essa água de dentro da caldeira, que está com uma condutividade alta,
eu não posso voltar com ela direto para o desaerador. Ela tem que ser descartada. Eu preciso que entre água nova na caldeira. Então, ela passa por um trocador, resfria, para ter um pré-resfriamento, né, porque eu estou usando essa água que vai para o tanque de condensado, e a parte mais já fria, né, com a temperatura bem mais baixa, vai para o sistema de tratamento de água. Né? Então, assim, eu tenho todo um ganho de energia. Tá? Válvulas de descarga de fundo, também falando sobre a parte de caldeiras. Essa daqui é uma particularidade da Berma, uma válvula desenvolvida especificadamente para descarga de fundo. Qual a diferença dessa válvula? Se eu tenho uma válvula de esfera de 2 polegadas, eu tenho 100 litros de água por segundo. Se eu tenho uma válvula globo convencional, são 50 litros de água. E se eu tenho uma válvula específica, eu tenho 25 litros de água. Então, gente, aqui a desperdício de uma válvula de esfera é 4 vezes maior do que uma válvula desenvolvida especificadamente para isso. Aqui eu falo também, a mesma água já recebeu energia do vapor, do combustível, né? Já está pronta para virar vapor, mas você precisa descarregar, porque você precisa tirar o lodo da caldeira. Né? Então, essas válvulas, né, são responsáveis por isso. Tá? Retirar o lodo da caldeira. Junto com o lodo vai a água? Sim, porque automaticamente tem que expulsar esse lodo. Tá? Por isso que eu falo, não existe a necessidade de uma descarga de fundo ficar aberta mais de 5 segundos. 5 segundos é o tempo suficiente para descarregar este lodo. Ah, Marcelo, mas a empresa que fez o trabalho aqui pediu em 2 horas 10 segundos. Ok, então o que, que você vai fazer? 1 hora, 5 segundos. Segunda hora, mais 5 segundos. Não precisa mais do que isso. Não precisa chegar em 2 horas e colocar 10 segundos. Ah, mas eu vou abrir só depois de 2 horas. Só que 10 segundos, além do lodo, você vai perder muita água. Então, a perda de água, nesse ponto, é realmente bem importante. Resfriadores de amostra. Assim como eu comentei que, às vezes, as empresas que têm os laboratórios próprios, né, fazem análise dentro das unidades, é necessário que se faça análise, né, fora, periodicamente. Existem equipamentos específicos para resfriar uma amostra que sai da caldeira. Aí também volto a falar de experiência em clientes. Já vi vários e vários, né, coletores aí de amostras que eles simplesmente pegam ou a garrafa de nível ou algum ponto da caldeira, abre uma válvula, segura ali um pote, né, com uma ferramenta longa para se coletar essa água, porque ela sai de lá numa temperatura muito alta. Nesse momento, parte da água reevaporou. Quando sai de uma pressão muito alta da caldeira e saiu para a parte externa, reevaporou, perdeu cerca de 10 a 15% se reevapora. Então, o que acontece nesse momento? Para levar 1 litro de água, 1 quilo, né, que é a medida que se utiliza, ele leva 1 quilo concentrado. Então, o nível de produtos químicos que são utilizados nessa caldeira são mais altos do que necessário. Tá? Existem os resfriadores de amostra, que vai ter uma corrente contrária de água fria durante a retirada da água condensada dentro da caldeira. Tá? O que vai sair para a coleta é uma água abaixo de 40 graus, onde o coletor, né, vai poder segurar uma garrafa para poder fazer o processo e a coleta correta. Nesse caso, ele vai tirar 1 litro de água e vai levar 1 litro de água para o seu processo, para a sua análise. Tá? Controle de nível da caldeira. Né? Existem os controles modulantes, existem os controles on-off. Né? Hoje, a experiência que eu peço para todos vocês fazerem em casa é simples, curta e rápida. Se você estiver fazendo a sua água do café, que ela estiver fervendo, você pega um copo de água e joga diretamente nessa garrafa, nesse pote, né, que está em aquecimento. Você vai perceber que rapidamente a ebulição para. Existe um tempo de resposta, ela vai voltar. Qual é a diferença para o controle modulante? Você pega esse mesmo copo de água, a mesma quantidade, pela mesma água fervendo, e você vai gotejando essa água dentro do seu pote de aquecimento, tá?
da sua panela ou da sua vasilha ali que está esquentando essa água. Então, você vai perceber que a água não para de ebulir o tempo todo. Tá? Então, isso é um controle de nível modulante. Para a caldeira, para a performance do processo, né, isso se torna muito interessante. Distribuição de vapor e isolamento térmico, né, como eu disse, existem, né, uma característica das usinas siderúrgicas, longos trechos de tubulações. Tá? O isolamento térmico é um ponto que precisa tomar cuidado, porque são indústrias que já estão há anos trabalhando, operando, né? Então, assim, a vida útil de um isolamento, hoje a gente tem tecnologias interessantes em isolamentos, né? Mas hoje, vamos falar em 40, 50, 60 anos atrás, os isolamentos eram, né, únicos, um modelo simples, e ele se perde, né, se deteriora. Então, isso é um ponto de perda de vapor no processo. Tá? Aqui abaixo, na próxima transparência aqui, a gente vai ter uma análise, né, de um trecho aí de 10 metros. 10 metros, tá, gente? Que é esse trecho aqui. A gente está falando em 33 mil quilos de cavaco ano. Tá? Então, são pontos que precisam ser analisados para substituições periódicas. Aí vem a manutenção, a preventiva, né? Ou até mesmo a corretiva nesses casos. Retorno de condensado e recuperação de vapor flash, aonde se utiliza o vapor, né? Esse vapor perde energia, ele vira condensado. Esse condensado ainda é muito rico em energia, muito rico em energia. É o que a gente chama de vapor flash. Ele está muito ligado também à parte da descarga de sais de uma caldeira. Né? Saiu da pressão muito alta da caldeira, caiu para a parte externa, a gente tem um ponto de reevaporação. Né? Então, são situações que a gente tem como reaproveitar essa energia. Aqui, gente, eu vou passar nas próximas transparências exemplos simples, né? Foram contas fáceis de se fazer, mas para cada processo, para cada equipamento, a gente utiliza os dados, né, reais de processo. Tá? Falando em tanques de limpeza, né, de chapas nas siderúrgicas, a gente tem piscinas de evaporação de oxigênio, a gente tem as atomizações dos fornos, né, a gente tem vários pontos que utilizam vapor e cada caso, né, tem uma particularidade. A gente tem as atomizações dos fornos, né, vapor direto, então eu não tenho retorno de condensado. Eu tenho a piscina de evaporação do oxigênio. Pode ser feita de vapor indireto ou vapor direto. Né? Então, existem vários pontos que precisam ser utilizados, né, analisados para poder fazer esses estudos. Então, aqui, como eu falei, ó, cerca de 16% de flasheamento. O que isso quer me dizer, gente? Se eu tirei 4 mil quilos de vapor, que é esse exemplo que ele está dando aqui, eu estou, né, 16% desses 4 mil quilos, a gente está falando aí 50 e poucos quilos de vapor por hora. Ele reevapora. Eu preciso investir para reaproveitá-lo. Né? Ele não está na atmosfera ali, eu vou utilizar ele na atmosfera. Existem equipamentos para isso. Então, esse é o nosso trabalho. A gente especifica esses equipamentos. É um tanque flash, é um sistema de alívio, é um sistema de complementadora. Então, são pontos que a gente precisa analisar, né, cada caso. Esse daqui é um vídeo rápido, né, sobre o famoso vapor flash, que realmente é o que a gente percebe em várias empresas. Né? Algum problema com o vídeo aqui que ele não está indo, mas isso aqui é uma característica real, né, de vapor flash. É um ponto que eu posso simplesmente jogar numa tubulação, colocar num tanque, simplesmente não, tá, gente? Existe todo um estudo para isso. Tá? A gente fala que é tão simples assim porque a gente está no dia a dia, né, envolvido com isso. Mas é um ponto que a gente precisa analisar. Tá? Para cada 6 graus de aumento na temperatura da água de alimentação da caldeira, tem-se aproximadamente 1% de economia de combustível. Aonde eu posso tirar, como eu posso aumentar essa temperatura da água? Através de um vapor flash, através de um reaproveitamento da água da descarga de níveis, né, de sais, né, de processos onde tem energias envolvidas em saídas de chaminés, né, existem energias, compressores, sistemas de resfriamento de mancais,
né? Não está ligado diretamente a vapor, mas se eu tenho uma energia disponível nesses pontos, eu posso passar por um trocador de calor e reaproveitar a água, pré-aquecer a água. Como eu disse, qualquer pré-aquecimento é vantagem para o processo. Então, aqui eu fiz uma conta rápida, né? Como eu digo, foi bem simples, rápida. Aqui eu coloquei uma água de reposição a 20 graus, na próxima transparência, água de reposição a 80 graus, e eu tive uma economia de exatamente 10%. Tá? Então, a gente sabe que, usando menos energia para voltar a água de 80 para o ponto de ebulição, é muito menor. Eu tenho muito menos energia necessária, né, do que elevar de 20 a 200 graus, um exemplo. Tá? Então, essa conta aqui é bem prática, foi simples de fazer, mas ela é analisada para cada processo, para cada cliente. Então, muitas vezes, quando nós chegamos nos clientes, a gente percebe algumas situações, né? Então, automaticamente são dinheiros aí, são valores que estão, né, se perdendo. Se perdendo é uma palavra assim até um pouco mais pesada, mas ela pode ser reaproveitada. E o nosso trabalho está aqui para fazer isso. Né? A gente está aqui para poder ajudar nesse quesito. Porque eu tenho certeza que a indústria ela rodou 20 anos, 30, um ano, 40, 50 anos, ela sempre operou, sem sombra de dúvida, mas podemos ajudar a economizar? Sim. Né? Como a gente ajuda? A gente tem a Berma ela tem a parte de serviços, tá? A gente tem a assistência técnica em campo, a gente tem a parte, uma estrutura física em Blumenau, né, que só trabalha com a parte de manutenção de equipamentos, né? Temos a parte de projetos, instalações, é o nosso trabalho. Temos as palestras, hoje aqui um webinar online, mas temos as palestras presenciais, os cursos presenciais. Como eu disse, né, muitas informações em pouco tempo um webinar. Mas nós temos cursos de 2, 3 dias, semanas, né, uma semana dentro da nossa fábrica. Né? Diminuiu um pouco por questões de pandemia e tudo mais, mas aos poucos, a gente está retornando esses cursos presenciais. Né? Podemos fazer cursos em loco, dentro da sua empresa, né? Levando os nossos profissionais para poder fazer os cursos. Né? Então, isso aí tudo pode ser conversado. Auditorias energéticas, como eu falei, eu acho que a auditoria energética, projetos de instalações, é o nosso dia a dia, é o meu trabalho, é o trabalho dos outros profissionais da Bermo em ajudá-los no campo. Né? Gerenciamento de purgadores. Eu já fiz gerenciamento em usinas siderúrgicas, são 2, 3 dias andando nas tubulações, analisando ponto por ponto, purgador por purgador, criando-se planilhas, né? Criando-se ali informações para passar para as gerências das empresas. Né? Tudo isso ligado à diminuição de custos. Nós temos todo esse pessoal disponível para vocês também. Tá? E aproveitando a palestra, passando rapidamente de uma linha muito importante que também é utilizada nas siderúrgicas, que são os trocadores de calor. Hoje a Bermo é uma fabricante nacional, tem crescido bastante. Temos trocadores gachetados, temos as peças de reposições, pasteurizadores para as indústrias, né, sanitárias aqui no caso. Temos os sistemas completos, temos os trocadores brasados de menores vazões, menores processos. Né? Aqui vem uma característica, né, de montagem de um trocador de calor. Né? A gente olha assim, poxa, mecanicamente é um equipamento bem simples, né? Mas na parte de engenharia, tem muita engenharia envolvida num equipamento desse. Né? Então, existem processos que a gente analisa, substituição de trocadores casco e tubo por trocadores da placa, ou vice-versa. Tá? Na verdade, onde a gente fala de sistema de troca térmica, existem as duas possibilidades, ou mais, tá? Existem outras também. Né? Então, aqui um vídeo.
Bom, gente, eu ia explicar sobre o vídeo sobre esse vídeo do trocador de calor, mas quando eu apertei ele já começou a passar o vídeo. São coisas da tecnologia, né? Depois eu explico. É um vídeo bem didático, tá? Está em todas as nossas redes sociais. É disponível, é de domínio público, vocês podem retirar, passar aí a analisar com calma, né? Cada detalhe aí de um trocador de calor, tá? Ele é bem didático, por isso eu nem quis falar durante a apresentação dele. Tá? Fluidos aquecedores, fluidos refrigeradores, aí as trocas térmicas podem ser tanto para aquecimento quanto para resfriamento, tá? Aqui alguns exemplos, né, do trocador de calor que já foram fornecidos pelo mercado, um sistema de troca térmica, de aquecimento de troca térmica para água, também um sistema de aquecimento de água, tá? Um sistema de resfriamento de água que vai para a ET, tá? Também sistema de tratamento de ET. Aqui é uma recuperação de energia de condensado, né? Por isso que eu falo, cada cliente tem uma característica, os processos podem ser customizados para cada um. Né? Os trocadores de calor para amônia, tá? São trocadores especiais, placas semi-soldadas, né? Algumas características principais aí para trabalhar com amônia. Tá? Trocadores brasados, aqui uma série de trocadores brasados em torre de refrigeração, tá? Equipamentos, né, com menor poder de troca térmica, mas aqui tem vários equipamentos. Tá? E aqui volta a falar da nossa sede, né, em Blumenau, volta a falar que ela está disponível para todas as pessoas, né, todos os clientes que querem visitar, tá? E a gente vai ter o maior prazer de recebê-los. Temos os softwares de dimensionamento, tá? Ligados a toda a parte, né, de energias, né? Por isso que eu volto a falar, para a gente poder talvez especificar um ponto mais detalhado da sua planta, né? Entre em contato conosco. A gente vai fazer um trabalho bem mais específico, a gente vai até vocês, a gente visita a sua planta, né? E a gente faz o trabalho focado no seu processo. Tá? Temos também os softwares, né, de dimensionamento de válvulas de controle, válvulas de segurança, purgadores, né, purgobombas, também um ponto que a gente pode trabalhar com muito mais exatidão para o seu processo. Tá? Bom, como eu disse, foram vários tópicos, né? Eu tentei sim ser rápido nas informações, mas cada caso demanda talvez alguma informação mais detalhada, né? Então, se eu tiver colocado algumas ideias para vocês, né, entre em contato conosco, como eu disse. A gente vai ter um prazer enorme de comentar com vocês. Então, se existem dúvidas, vamos às ideias. Se existem as ideias, vamos implementá-las e crescer forte. Essa é a ideia. Tá? Muito obrigado. Aqui estão nossas redes sociais. Nos sigam. Bermo Válvulas no Instagram, no YouTube, Facebook, LinkedIn, né? E o próprio site da Bermo tem várias informações, né, para poder contribuir para o dia a dia de vocês. Né? Deixo aqui o meu muito obrigado. O time da Bermo está internamente lá disponível também para poder atendê-los no que for necessário. Novamente, muito obrigado. Marcelo, obrigado pela disponibilidade, obrigado aos participantes também. Fiquem aí ligados para o próximo webinar, que é agora só comecinho de dezembro, então, se eu não me engano, dia 7. Tá joia? Muito obrigado. Bom dia e bom trabalho a todos. Bom trabalho. Tchau, tchau.